E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque quem te revelaste não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. E eu também lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei a chave do reino do céu. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Jesus agora vai dizer para os seus discípulos não dizer nada para ninguém, que era necessário ele retornar para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro vai dizer: não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Este mesmo Pedro a qual libera uma palavra, querido, agora ele vai deixar o inimigo usar a tua boca. Ele vai dizer: não vai acontecer nada contigo. E Jesus vai dizer: aleluia, sai para lá, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Naquele momento, querido, Pedro, ele dá lugar para adversário. Este mesmo Pedro que era cheio de altos e baixos, certo dia ele está junto com Jesus no monte da transfiguração, junto com Tiago e João. Ele vê Jesus com o teu corpo glorificado, e a Bíblia vai dizer que ele vê Moisés e Elias, Moisés representante da lei, Elias representante dos profetas. E Pedro vai dizer: bom é estarmos aqui, Senhor, quer que façamos 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E a Bíblia diz que ele soube uma voz do alto céu que bradou dizendo: este é meu filho amado, tudo que ele vos disser está ouvindo. E os discípulos caíram prostrados no chão, e Jesus vai dizer: se levanta, vamos embora. Este mesmo Pedro, querido, que viu a glória do Senhor antecipada no monte da transfiguração, certo dia ele está junto com Jesus na casa, aleluia, de um homem por nome chamado Jairo. E a Bíblia vai dizer que a filha dele estava morta. Agora Pedro, Tiago e João, ele vai ver o poder de Jesus sobre a morte. Jesus entrando na casa, as pessoas começam a rir. Jesus vai dizer: a menina não está morta, mas não está morta, mas está dormindo. E a Bíblia diz que entrou junto na casa Pedro, Tiago e João, a mãe da menina e o pai da menina. E Jesus vai liberar uma palavra dizendo: Talita cumi, levanta-te, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te, levanta-te, levanta, em nome de Jesus. Este mesmo Pedro, querido, que era cheio de altos e baixos, no mesmo momento que a tua fé estava lá em cima, daqui a pouco estava lá embaixo. Certo dia ele está sentado na mesa, na última ceia, aleluia, no cenáculo. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para os discípulos: um de vós há de me trair. E começa aquela especulação. E João agora pergunta para o mestre: mestre, quem há de te trair? E Jesus vai dizer: aquele que leva a mão no bocado, a mão no prato, ou aquele que eu der o bocado molhado para ele, este há de me trair. Mas Jesus, ele não fala em tom alto. Jesus, ele fala para João, e João não conta para ninguém. E o texto vai dizer que Judas, naquele momento, ele leva a mão junto com Jesus, e daqui a pouco ele se levanta e vai fazer aquilo a qual ele foi predestinado. E a Bíblia vai dizer, querido, que naquele momento Jesus vai se levantar e vai para o Monte das Oliveiras. E naquele momento Pedro, ele vai prometer fidelidade ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que todos, aleluia, te deixem, eu jamais te deixarei. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 22, versículo 32, que Jesus, olhando para Pedro, vai dizer: Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua vida e te perderá como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro, ele bate no peito e vai dizer: não, Senhor, eu estou preparado tanto para ir contigo para a prisão como para a morte. E Jesus vai dizer: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Este mesmo Pedro, querido, agora ele parte para o Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, que nós conhecemos como prensa de azeite. A Bíblia diz que chegando lá, Jesus chama seus discípulos à parte, Pedro, Tiago e João, para orar junto com ele. E a Bíblia vai dizer que no momento mais agonizante do
do ministério terreno de Jesus. Sabe o que os seus discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo e Jesus estava transpirando gota de sangue. E a Bíblia diz que Jesus retorna e encontra seus discípulos dormindo. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo batalha, querido? Porque no momento da batalha mais agonizante está dormindo. Não é tempo de dormir, é tempo de se despertar, é tempo de se levantar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de se arrepender, é tempo em nome de Jesus. Glória. Eu estou sentindo a graça para pregar nesta noite, querido. Aleluia. Os discípulos estavam dormindo. A Bíblia diz que Jesus retorna a hora mesmo oração, dizendo: Pai, se possível, passa-se de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Mas porque Jesus estava transpirando gota de sangue, a história vai dizer que naquele monte era conhecido como prensa de azeite. Os trabalhadores pegavam as azeitonas e ensacavam sobre saco, e o primeiro saco que estava embaixo, ele ia sentindo a pressão dos outros sacos que ia ser empilhado sobre ele. Ele começava a soltar um óleo, e aquele óleo daquela azeitona era usado para acender a menorá do templo, ou o candelabro. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6 versículo 30, João capítulo 8 versículo 12: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele foi esmagado pelo meu e teus pecados, pelo peso do pecado da humanidade, para trazer luz ao mundo, para trazer luz aonde há a treva. É Jesus dizendo: eu fui esmagado, eu fui moído, mas por causa das pisaduras dele, hoje você tem vida, hoje você foi sarado, hoje você é como liberto em nome de Jesus. Aleluia. Jesus ora 3 vezes, querido, a mesma oração. Na terceira ele acorda seus discípulos dizendo: acorda, se levanta, vamos embora, porque aquele que me traz se aproxima. Saindo do Monte das Oliveiras, Judas se apresenta, dá um beijo no rosto de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, sacando da espada, ele vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem por nome de Malco. E o texto vai dizer que esse homem, aleluia, tinha um desejo de se tornar sacerdote, querido. Mas naquela época, para se tornar sacerdote, ele não poderia ter nenhum defeito, não poderia ter nenhuma cicatriz ou faltar nenhum membro do teu corpo. E naquele momento os sonhos de Malco caiu por terra. Por quê, pastor? Porque agora está faltando um membro do teu corpo, está faltando uma orelha. Mas Jesus, conhecendo o coração e o desejo de Malco, o texto diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele vinhava 12 legiões de anjos e destruiria todo mundo aqui. E a Bíblia diz que Jesus pega a orelha, aleluia, transforma novamente, traz, aleluia, o sonho de Malco novamente para ele sonhar. Era Jesus dizendo: olha, Malco, teu sonho pode ter caído por terra, mas o Todo-Poderoso, o dono do milagre, está aqui. É Deus dizendo nesta noite: o diabo pode ter cortado algo, cair por terra, mas aquele, o dono do milagre, aquele que tem todo o poder, aquele que restaura, aquele que liberta, aqui em nome de Jesus. Jesus faz Malco sonhar novamente. E a Bíblia vai dizer que naquele momento os discípulos se dispersam. E Pedro agora está de longe acompanhando Jesus. Jesus agora vai ser levado para a casa de Caifás para ser interrogado. Quando Jesus chega na casa de Caifás, Pedro, ele está de longe observando. Ele vai procurar um lugar para se sentar. E o texto vai dizer que ele se assenta na roda, perto de um braseiro. Passa um tempo, chega alguma das mulheres, algumas criadas, vai olhar para Pedro e vai dizer: você é um deles. E Pedro vai dizer: não, eu não conheço esse homem. Passa-se mais um período, alguém vai dizer: você é um deles, você estava com ele. E Pedro vai dizer: não, eu não conheço esse homem. E pela terceira vez Pedro nega ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro nega pela terceira vez, o galo cantou. Deus usa um galo para despertar a mente de Pedro. Pedro, ele se lembrou das palavras na última ceia, sentado à mesa, porque a mesa ainda revela caráter, a mesa ainda revela quem é e quem não é, a mesa ainda revela quem está e quem não está. Malaquias capítulo 3 versículo 18 vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus verdadeiramente está passando pelo vale, mas eu permaneço firme. Quem permanece firme, quem adora a Deus verdadeiramente, estou passando pela perseguição, mas eu vou continuar firme. Estou sendo perseguido, mas eu vou continuar firme. Estou passando pelo deserto, mas eu vou continuar firme em nome de Jesus.
E a Bíblia diz que pela terceira vez o galo canta. E Lucas vai registrar que Jesus fixando os olhos, Lucas capítulo 22, versículo 62, se me falha a memória, aleluia, Jesus fixando os olhos em Pedro. Pedro se lembra das palavras do mestre, e sabe o que ele vai fazer, pastor Fernando? Ele vai chorar amargamente, e vai fugir daquele lugar. Naquele momento Pedro estava se arrependendo do que ele havia feito, e a Bíblia diz que sabe para onde Pedro vai voltar? Ele vai voltar para a tua empresa de pescaria, ele vai abandonar a tua chamada, ele vai abandonar teu ministério, ele vai abandonar teu apostolado. Como assim? Vou te provar a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai ser crucificado. Nós conhecemos o texto, ele na via dolorosa, carregando madeiro com a coroa de espinhos sobre a tua cabeça, foi chicoteado, foi bofeteado, cuspiram na tua face, mas mesmo assim ele não parou. Sabe por que eu e você está aqui nesta noite? Porque ele não parou no meio do caminho, ele não desistiu de mim e de você, ele permaneceu em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro foge. Pastor Fernando deu uma saudação que eu falei, meu Deus, e agora vai entregar? Agora ficou estranho. Ele deu uma saudação que no terceiro, quando Jesus é crucificado, vem José de Arimateia junto com Nicodemos, pede o corpo de Jesus para Pilatos, coloca sobre o sepulcro. Mas a Bíblia vai dizer, somente Marcos vai registrar isso. Marcos capítulo de número 16 e versículo 7, no versículo de número 2 a Bíblia vai dizer que Maria Madalena, as outras Marias e Salomé, elas estavam indo ao sepulcro de madrugada, no domingo de madrugada. Mas só que elas tinham uma preocupação, pastor Fernando. E qual era a preocupação dessas mulheres? Quando nós chegamos lá no sepulcro, a pedra é muito grande, quem vai remover a pedra? Essa era a preocupação dela, quem queria retirar a pedra. Mas Deus mandou no meu coração dizendo, quem se dispõe a fazer no meio do caminho, ainda que o obstáculo seja grande, ele vai remover, ele vai tirar em nome de Jesus. Elas estavam indo no meio do caminho dizendo, a pedra é muito grande, quem vai retirar a pedra do sepulcro? Mas quando ela chega de frente ao sepulcro, o texto vai dizer que a pedra estava removida, e elas adentraram para dentro do sepulcro. Quando elas adentram dentro do sepulcro, ela vê um jovem vestido de branco, e aquele jovem vai bradar dizendo para elas, vocês estão procurando Jesus o Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, em nome de Jesus. Olha para cá agora, que isso aqui é lindo. Este varão de branco vai dar uma missão para essas mulheres, dizendo, no capítulo 16, versículo 7, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Somente Marcos registra isso, querido. Eu amo a palavra de Deus, e sabe que nós temos que ficar atentos na palavra sobre os detalhes. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo, pastor Fernando. Pedro não era discípulo, igreja. E por que este jovem de branco está dizendo, ide, dizer a seus discípulos e a Pedro? Lembra que eu falei no início? Que Pedro tinha abandonado o teu ministério? Que Pedro tinha abandonado a tua chamada? Era Jesus dizendo através daquele anjo, daquele homem, daquele varão de branco, diga para Pedro que por mais que ele me abandonou, eu jamais abandonei ele. Eu retornei para restaurar a vida dele. Eu voltei para levantar ele com autoridade e com graça em nome de Jesus. Aí vai as mulheres. Em Mateus, se não me falha a memória, João vai dizer que quando ela relata para eles, eles vão correndo. Acho que é João capítulo 20. Eles vão correndo, Pedro e João. Mas só que João chega primeiro na porta do sepulcro. João não entra. E Pedro vem atrás. E Pedro entra. Quando Pedro entra, João também agora entra, depois que Pedro entrou. E o texto diz que eles viram os lençóis que estavam enrolados sobre o corpo de Jesus. Mas o lenço que estava sobre a tua cabeça estava enrolado à parte. Tem uma história que eles contam, que era o costume dos judeus, que quando o judeu está sentado na mesa, se alimentando, comendo, se ele deixasse, se ele se levantasse para sair e dobrasse o lenço
o teu servo sabia que ele iria retornar novamente para a mesa para continuar a refeição. Mas se ele saísse e deixasse o lenço jogado de qualquer jeito, teu servo sabia que poderia retirar as coisas, que o teu senhor não iria voltar. Mas a Bíblia diz que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado à parte. E Pedro entendeu, ele foi, mas ele virá. Ele foi, mas ele virá. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele virá, ele virá, ele virá em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 42. Jesus ele vai trocar o nome de Pedro. Pedro era conhecido como Simão. João capítulo 1, 42 está dizendo que André leva Pedro até Jesus. E Jesus vai dizer: tu és Simão, filho de Jonas. Se chamarás Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Mas por que Pedro? Pedro significa pedra. No grego tem dois termos para a palavra Pedro: pedregulho ou pedrisco. Por isso que Jesus diz para ele: tu és Pedro, tu és pedregulho. E sobre esta pedra que é Cristo, ele estava dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as pessoas que você olhar na Bíblia que Jesus mudou o nome, foram pessoas influentes, foram pessoas que fizeram a diferença. Me prova, Gênesis capítulo 17, o Senhor disse: não se chamarás mais Abrão, mas se chamarás Abraão, porque é pai de nações, pai de multidão. Quando chega em Gênesis capítulo 32, no versículo 27, o anjo vai dizer para Jacó no Val de Jaboque: qual é o teu nome? Ele vai dizer: meu nome é Jacó. Não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Se tornou uma grande nação, foi usado na presença de Deus. É Deus dizendo: eu mudo o nome para se transformar uma referência. Eu mudo o nome para ser usado na minha presença, em nome de Jesus. Todos que o Senhor mudou o nome na Bíblia foram usados de formas extraordinárias no nome de Jesus. Pedro tem seu nome trocado. Agora Pedro abandonou tua chamada. A Bíblia vai dizer em João capítulo 21. Mas só que tem um porém, pastor Fernando. O apóstolo Pedro, por mais que ele abandonou tua chamada, era um líder por excelência. Porque a Bíblia vai dizer, e líder ele não é influenciado, mas ele é influenciador. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 21, Pedro vai dizer: eu vou pescar. Aqueles outros homens que estavam com ele disse: nós vamos junto. E a Bíblia diz que agora eles estão à beira do lago de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré, o mar da Galileia, é o mesmo. A Bíblia diz que eles estão lá, passaram a noite inteira, não pegaram nada. Aparece quem agora? Aparece Jesus ressurreto na beira do lago de Tiberíades. Eles estão lá no barco e Jesus vai dizer: olha, se fosse um de nós, querido, talvez nós ia chegar na beira daquele lago e ia dizer: ô, seus covardes, e abandonarem. E você, Pedrão, prometeu fidelidade, né? Foi o primeiro que, ó. Mas não sabe o que ele chegou e falou o quê? Filhos, tendes alguma coisa? E os discípulos disseram: nós não temos nada. E Jesus agora dá a direção: lançai as vossas redes para o lado direito do barco e achareis. Quando eles lançam a rede do lado direito, a Bíblia diz que vieram 153 grandes peixes para a glória do nome do Senhor. E esses números, eles não estão ali por acaso. No alfabeto hebraico, querido, as letras, os números se tornam palavras. E aqueles 153 grandes peixes estão representando o nome de Deus. Era Deus dizendo: eu sou
Deus, porque o Pedro vai perguntar quem é ele, e João vai bradar dizendo: é o mestre, Pedro, é o mestre, porque só o mestre pode fazer um milagre desse. E a Bíblia vai dizer que pegaram 153 grandes peixes, e porém a rede ela não se rompia. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele dá a direção, pode vir cardume, pode vir peixe grande, a rede não vai se romper, o fato não vai ficar pesado, porque o fato de Jesus é leve, irmão. Jesus, o fato de Jesus é leve. E naquele momento Jesus chama eles à beira da praia, eles arrastam aqueles peixes, e quando ele chega na beira da praia, tem peixe sobre as brasas, tem pão e tem brasa ali. O peixe representando a provisão de Jesus, as brasas representando o fogo do Espírito Santo, e o pão representando a palavra. A Bíblia vai dizer que naquele momento, e por que tinha braseira ali, tinha brasa? Porque no momento no lugar onde Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele estava diante de um braseiro. Era Cristo trazendo a memória de Pedro, Diaconia Zirani: no mesmo cenário que você me negou por 3 vezes, vai ser o mesmo cenário que eu vou te restaurar, vai ser o mesmo cenário que eu vou te levantar com autoridade, com graça, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro à parte. E o mais interessante é que Jesus diz assim: tu me amas mais do que esses? Por que Jesus disse tu me amas mais do que esses? Porque lá atrás o Pedrão disse: pode todos te abandonar, eu jamais te abandonarei. Aí Pedro, agora Jesus vai dizer, vamos ver se ele vai confirmar o que ele disse lá atrás. Tu me amas mais do que estes? Ele diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Tu me amas pela segunda vez. Ele diz: tu sabes que eu te amo. Mas tem um porém. Jesus pergunta: tu me amas com amor ágape? E Pedro responde: eu te amo com amor filéu. O que é o amor filéu e o amor ágape, pastor? O amor ágape é o amor sacrificial, que dá a vida pelo teu próximo, pelo amigo. Mas o amor filéu é um amor de amigo, é um amor que não tem capacidade de morrer pelo outro. Era Pedro dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não tenho a capacidade de morrer por ti, porque lá atrás ele prometeu, disse: eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte, mas ele não estava preparado. E pela terceira vez Jesus diz: tu me amas, Pedro? Ele vai dizer: tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento Jesus estava restaurando a vida e o ministério do apóstolo Pedro. Era Cristo dizendo: agora você vai fazer a minha obra, agora pode vir inferno, você não vai parar, agora você não vai me negar. Porque quando Pedro ele vai morrer, levanta uma perseguição nele para matar Pedro. Quando Pedro é capturado, a Bíblia diz que Pedro vai dizer: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aquele que temia a morte, agora já não teme mais. Sabe por quê? Porque Jesus restaurou, Jesus levantou. Quem Jesus restaura, quem Jesus levanta, ele não teme a morte, ele não teme o homem, ele não teme o adversário, porque ele sabe quem te levantou. Em nome de Jesus. Aí agora vem o apóstolo Pedro com a vida restaurada. Depois do Pentecostes, o texto diz que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, o texto vai dizer que havia um coxo nas escadarias do templo. Pedro e João subindo ao templo da porta por nome Formosa, olhando para aquele homem, disse: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus o Nazareno. Porque quem tem presença é diferente. Quem não tem presença oferece as coisas desta terra, mas quem tem presença diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levante e anda, levante e anda, levante e anda. E o mais interessante é que quando ele
liberou a palavra, levante e anda. Aquele coxo não levantou. Sabe o que Pedro vai fazer? Ele estendeu as tuas mãos, colocou aquele homem de pé, até os teus artelhos se firmarem, os teus tornozelos. Eu não entendi, pastor. Quem tem presença, além de liberar a palavra, ele ainda estende as mãos. Ele ainda estende as mãos. Ele diz: levanta, se levanta. Porque quem não tem presença fica apontando o pecado dos outros. Quem não tem presença fica apontando o erro dos outros. Mas quem tem presença, ele levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Aleluia. Este mesmo Pedro que negou lá atrás, agora quando chega em Atos capítulo 4, aquele que temeu ir para a prisão, agora ele vai preso, ele e João, por causa desta libertação, por causa desta cura. E sabe o que ele vai dizer? Por causa de nós, não fomos nós que operamos este milagre, mas foi no nome de Jesus, a qual vocês crucificaram, ele já não teme mais a prisão, ele já não teme mais a morte, porque Cristo restaurou, Cristo levantou em nome de Jesus. Quando ele chega em Atos dos Apóstolos capítulo 5, um casal por nome de Ananias e Safira vendeu por quanto a propriedade, vendeu portanto. E Pedro vai dizer: porque você deixou Satanás encher teu coração, por causa da tua mentira vai morrer. Puf, caiu, morreu. Veio a tua esposa Safira, num período de 3 horas, teve para se arrepender. Ela conta a mesma versão. Pedro vai dizer: está vendo os pés daquele que foram sepultar teu marido? Vai te sepultar também por causa da tua mentira. Puf, caiu e morreu. Quando chega em Atos dos Apóstolos capítulo número 8, a Bíblia vai dizer que houve uma grande perseguição. Logo após a morte de Estevão, os discípulos se dispersaram e só os apóstolos permaneceram unidos. A Bíblia vai dizer que um homem por nome de Filipe chegou numa cidade por nome de Samaria e ele prega a palavra do Senhor. Aquela cidade se converteu ao Senhor. Pedro e João foram encomendados pelos apóstolos para descer até Samaria, e a Bíblia vai dizer que Pedro e João, chegando em Samaria, orava pelos irmãos. Os irmãos só tinham recebido o batismo com água para o arrependimento, mas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Pedro e João colocavam a mão sobre a cabeça dos irmãos e eles eram batizados pelo Espírito Santo. Um homem por nome de Simão Mágico, ele vai dizer para Pedro: eu tenho dinheiro, eu quero deste poder também, para que eu ore por eles e eles vai ser cheio. Pedro vai dizer que o teu dinheiro seja destruído junto com você, porque as coisas do alto não é comprada, as coisas do alto ela é adquirida com jejum, com oração, com santificação, com perseverança. As coisas de Deus não é comprada, as coisas de Deus é adquirida em nome de Jesus. Aleluia. Quando chega em Atos capítulo número 9, versículo 35, Pedro ele chega na casa de um homem por nome de Enéas. Um homem estava paralítico. Pedro entra dentro da tua casa e diz: Enéas, se coloque de pé e arruma a tua cama, Jesus te cura hoje. Aquele homem deu um salto e se colocou de pé. A Bíblia vai dizer que ficaram sabendo que Pedro está na cidade de Lida. Ele vai descer agora até a cidade de Jope, aonde tinha uma mulher que era serva do Senhor, por nome de Tabita, que traduzido é Dorca. Pedro agora sobe no andar superior da casa, coloca as mulheres para fora, se coloca de joelho do lado do corpo dela e vai dizer: Tabita, levanta-te, 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 levanta. E ela se levantou, ela ressuscitou, porque ele estava cheio da graça, ele estava cheio da presença, ele foi restaurado em nome de Jesus. Quem é restaurado pelo Senhor, que ele tem autoridade. Quem é restaurado por Cristo, ele tem autoridade de profetizar no nome do Senhor. Não é no nome do pastor, não é em nome das coisas desta terra, não é em nome de Jesus. Toda autoridade foi dada no nome de Jesus, mas esta autoridade ela só vale, querido, para quem está andando na presença do... Então me prova na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, no versículo de número 14, vai dizer: 7 filhos de Seba, de um homem, aleluia, foi expulsar um espírito que estava sobre a vida daquela pessoa. Eles vai dizer: nós te repreendemos em nome de Jesus, a qual Paulo prega. E este espírito vai olhar para eles e vai dizer: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Eles tomaram uma surra, tiveram com as vestes rasgadas, tiveram que
sair correndo envergonhado. Toda autoridade foi dada no nome de Jesus, mas eu preciso estar debaixo desta graça, eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Em nome de Jesus. É estar debaixo da potente mão de Deus, porque senão nós seremos envergonhados pelo adversário. Este mesmo Pedro, um homem que negou o Senhor, agora ele escreve esta carta, a tua primeira carta universal. Ele está escrevendo esta carta para o povo que está no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E no versículo 4, que é o tema da campanha, ele está dizendo: para uma herança incorruptível, imaculada, que não desvanece, reservada no céu para vós. Nós bem sabemos que uma herança, nós só tomamos posse dela quando aquele que tem um testamento no teu nome, ele morre. Lembra do filho pródigo? Ele queria a tua parte, seu pai, ter morrido. Mas mesmo assim o pai deu. Mas nós sabemos que uma herança, para nós receber, uma pessoa que está o nome no testamento precisa morrer. Quantas pessoas que recebem herança nesta terra? Mas a herança desta terra, ela é corruptível. Ela fica aqui, pastor Fernando. Mas esta herança que Pedro está dizendo para esses irmãos, é uma herança incorruptível, imaculada, que não desvanece. O que é que não desvanece? Ela não se acaba. A herança desta terra, você recebe dinheiro da família, se você não souber administrar, ele acaba. Você recebe um carro como herança, ele acaba. Você recebe uma casa como herança, ela acaba. Mas esta herança que o apóstolo Pedro está dizendo para os irmãos, ela não se acaba, ela não desvanece, ela é eterna, ela é eterna, ela é eterna para a glória de Deus. E nós já temos direito a esta herança. Por quê, pastor? Porque aquele que tinha o nome no testamento, ele foi morto há mais de 2000 anos atrás, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Tem uma herança, tem uma herança, tem uma herança sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. E para nós tomar posse desta herança, pastor, nós precisamos manter a nossa fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4 e no versículo 7 e 8 dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está proposta ou reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos que amam a tua vinda. Ele vai vir, querido, ele vai vir buscar a tua igreja, ele virá buscar o teu povo. Tem uma herança para quem permanecer fiel, para quem permanecer fiel, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 10, a parte B vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coroa reservada sobre a minha e sobre a tua vida, para quem permanece fiel. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2 vai dizer: rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este culto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que há de vir virá, mais um pouquinho de tempo ele virá. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 vai dizer que ao anjo derramar a sexta taça da ira de Deus, o grande rio Eufrates vai se secar, preparando o caminho para os reis do Oriente chegar até o vale de Meguido, ao vale de Josafá, aonde vai encurralar o povo de Israel. E o que resta agora para Israel, pastor? Basta somente clamar, só clamar, clamar. O apóstolo Pedro escreve a tua carta, a primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6 e 7 e 8, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Permaneça no esconderijo do Altíssimo, permaneça no esconderijo do Altíssimo, permaneça debaixo da potente mão de Deus. Permaneça, querido. Na primeira vinda de Cristo, ele foi chicoteado. Na primeira vinda de Cristo, ele carregou uma cruz. Na primeira vinda de Cristo, colocaram uma coroa de espinho. Na primeira vinda de Cristo, ele dormiu. Na primeira vinda de Cristo, lançaram, aleluia, a lança transpassou seu corpo. Na primeira vinda de Cristo sobre a terra, ele entrou em Jerusalém montado em jumentinho. Mas na segunda vinda de Cristo, ele virá e colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E na cruz colocaram uma coroa de espinho, mas na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda ele dormiu, mas na segunda vinda ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem cochila. Ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda furaram o teu corpo como a lança. Aleluia. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, que uma espada aguda sai da tua boca. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, em nome de Jesus. Aleluia. Ele virá e ele julgará as nações. Hoje Cristo ele bate na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje Jesus está batendo na minha, na tua porta. Basta eu, você abrir a porta, porque a Bíblia vai dizer que as virgens, as 10 virgens, Mateus 25, as que tinham azeite, a porta estava aberta, mas as que foram comprar azeite, quando elas retornaram, o noivo tinha fechado a porta, e elas bateram na porta dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E o noivo respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. A porta ainda continua aberta, mas cuidado para esta porta não se fechar e nós ficar do lado de fora. Só permanece com a porta aberta é quem tem azeite de reserva, quem busca a presença, quem se humilha debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Para me encerrar, Cristo ele vem pela linhagem de Moisés, como Cordeiro de Deus. Ele veio, querido, passou por lutas,
enfrentou açoites por amor à minha e à tua vida. Ele morreu como Cordeiro de Deus, mas ele virá na sua segunda vinda, aleluia, pela linhagem de Davi, como leão da tribo de Judá. Ele morreu como Cordeiro, mas ressuscitou como leão. É Cristo dizendo: hoje ninguém me fere mais. Lá no passado me feriram, mas hoje não fere mais. Lá no passado bateram na minha face, hoje não bate mais. Lá no passado cuspiram em mim, mas hoje não cospe mais, porque ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, é ele que nos guarda, é ele que nos livra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Não abandone a presença de Deus, não abandone a presença de Cristo. Jesus está às portas para vir buscar a tua igreja. E quantas pessoas trocando a tua salvação por coisas terrenas, por heranças que vai padecer nesta terra. Quantas pessoas estão trocando a tua herança que não se acaba, uma herança eterna, por coisas desta terra. Quantas pessoas trocando a presença de Deus por causa de dinheiro. Quantas pessoas trocando a presença de Deus por causa de fama. Quantas pessoas trocando a presença de Deus, querido, por coisas que vai ficar aqui nesta terra. O Isaías, ele vai profetizar, querido, o profeta messiânico, no capítulo de número 9, no versículo 6, dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado ou governo estará sobre os teus ombros, e o teu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 40, versículo 31, para mim finalizar, que o horário já se foi. Ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não espera no homem, não espera no pastor, não. Espera em Deus, em Deus, em Deus. Espera no Senhor. É Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Espera em Deus. Oh, glória, aleluia. Em Deus, espera em Deus. Abra tua mão, pastor, para me entregar o microfone. Deus manda te dizer para você, filho: toda a porta sendo aberta. Eu te resgatei lá do lamaçal do pecado, filho. Tem muitas pessoas que estão competindo sobre a face desta terra. Quem tem mais ovelha, quem tem mais ministério. Mas o Senhor manda te dizer: você sempre fala que o ministério não é seu, mas é do Senhor. E Ele diz: então, já que eu sou dono do ministério,